Boa noite, boa noite, boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Queridos irmãos, aguardando a entrada de vocês, sejam bem-vindos a essa noite de estudo bíblico tão especial. A presença do nosso querido Padre Fábio, que daqui a pouco está entrando aí para estudarmos a palavra de Deus e matarmos a saudade dele, né? Que em janeiro estava conosco no nosso retiro anual. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos todos. Dona Lisa, deixa eu ver se é o padre. Ah, agora sim, chegou. Ô, olha aí, Acho inclusive que o tá melhor. celular, se mudou o celular, inclusive o celular é melhor a câmera. É, melhorou Muito muito sua bem. imagem, padre. Olha, que bom. Que bom. Só assim a gente agora melhorou também o áudio, tá tudo melhor. Pronto, vamos rezar, né, padre? O Vamos, senhor vamos reze rezar. aí, faça oração e a Muito gente bem. pede. Vamos rezar, vamos pedir o Divino Espírito Santo, não é? Vamos rezar Vamos todos sim, juntos. vamos sim. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os Enchei os corações corações dos vossos. vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Então, diácono, como é que a gente faz, né? O que é que você... É, aqui é uma live de estudo da palavra. Então, aquela proposta que o senhor me deu de fazer aquela viagem pela Páscoa, né, pelos textos pascais, estamos ansiosos de ouvir. Ah, tá bom. Então, veja só, diácono, nós temos aqui um itinerário, né, da Páscoa, de 6 domingos, e depois aí você vai me movimentando os horários, vai dizendo, né, porque depois eu não sei, Certo. agora são 15 para as 8, 20 para as 8, ou seja, e de qualquer forma você estende a mão, e se for o caso, alguma pergunta, alguma coisa, né, e a gente fica tranquilo, não é? Tá certo, tá certo. Então eu vou lhe Então, ouvindo e a gente vai conduzindo. Então, desde já, quero agradecer, né, ao Diácono Eduardo, né, pela oportunidade de falar, né, com as pessoas, né, com os membros da comunidade em adoração e aqueles também, né, que estão agregados a nós nesse momento de direção espiritual sobre esses 6 domingos pascais. Para quem não me conhece, eu sou o Padre Fábio Galdino, sou administrador da paróquia São João Batista, sou vigário forâneo, né, da Forania dos Conjuntos, e exerço funções, seja na paróquia, seja no seminário, seja na área também de exorcismo, não é, na nossa arquidiocese. E muito me interessei, né, junto com o diácono Eduardo, também na ideia de fazer um pouco dessa explanação desses 6 domingos da Páscoa. Às vezes, possa ser que a gente entre num tempo litúrgico e depois a gente entre e saia daquele tempo litúrgico sem entender, não é, o real sentido, não é, desses domingos pascais. Né? Lembrando que a igreja é absorvida desses textos porque quer transmitir uma catequese, quer transmitir uma mensagem, e ano após ano, essas mensagens, portanto, tendem a um fim. Né? Por exemplo, esse ano, a gente sabe que nós estamos no ano litúrgico A, né? Que predomina a leitura, né, de São Mateus. Né? São Mateus, portanto, é aquele que predomina nesse ano A. E é claro de que nesse ano A, o ano de São Mateus, muito embora que João seja um evangelista muito lido nesse período de Páscoa, é claro de que queria iniciar com vocês esse itinerário, e por isso, não é, eu também como professor, como o diácono Eduardo você que tem papel, caneta, Bíblia, não é? Que esteja pronto para fazer as anotações, né, daquilo que será. Bom, seria
uma situação muito longa, né? Meditar 6 domingos pascais numa live, assim, eu vou tentar ser o máximo sucinto, mas objetivo naquilo que é a espiritualidade de cada domingo desse. É claro de que quando nós falamos, né, dos domingos pascais, né, falamos dos domingos da Páscoa, falamos desses domingos que são presentes de Deus, né, primeiramente. O primeiro domingo, em verdade, porque depois há uma preparação, primeira quaresmal, né, de um tríduo pascal, e o tríduo prepara, na verdade, né, às vezes a gente vive aquela celebração do tríduo, mas o tríduo prepara para uma jornada que se estenderá de 50 dias, né? 50 dias dentro desse mistério pascal. Alguns protestantes chegam a dizer, não, porque os católicos adoram Deus morto, é um tempo de penitência que não tem fim. Imagine que o tempo da Páscoa para nós católicos é um tempo muito mais longo. Né? É um tempo muito mais longo, né, de meditação sobre o ressuscitado, quando no final desse tempo, do qual se concluirá, como nós sabemos, no dia de Pentecostes, não será mais necessário, né, uma chama que fique sobre uma cera, mas ela será apagada, inclusive existe um rito próprio para apagar a chama do círio, onde não haverá mais necessidade de uma chama sobre a cera, porque ela estará sobre nossas cabeças, né? Depois de todo esse itinerário de intimidade com o ressuscitado, no final seremos premiados, né, com a presença do Espírito Santo que habitará em nós. Então, eu acredito de que o primeiro passo para se escutar esses 5 domingos, o primeiro passo para se escutar esses 5 domingos da Páscoa, seria o primeiro ponto, né, querer devolver aos ouvidos a boca de Deus. Né? Eu acredito de que todas as vezes que eu vou pregar a palavra de Deus, eu insisto bastante na questão do dar de novo aos ouvidos a boca de Deus. Né? É importante de que, às vezes, as pessoas elas querem muito desabafar, querem muito falar, né, um ouvido emprestado, porque vai se sentir mais aliviado. Mas lembre-se, quando a gente quer abrir a nossa boca para falar de nossas insatisfações ou de nossos traumas, alguém procurando ser aliviado, o que é que acontece? Um paliativo, porque depois aquela ferida continua. Né? O mais prudente será colocar a boca de Deus nos nossos ouvidos para que a palavra se encarregue de cura, né? De cura e de libertação. Né? Então, que esse itinerário que nós estamos realizando agora seja um itinerário em que eu e você venhamos a fazer imbuídos desse desejo de devolver aos nossos ouvidos, né, a boca de Deus. Então, vamos lá, o primeiro evangelho, não é? Eu não vou ler, porque também ficaria muito longo a live, mas eu vou descrever o que é que se trata o evangelho, né, propriamente dito. O senhor pode ir citando ele, né? Que, pronto. Eles estão estudando o seu CIP, eles já lembram, eles estão estudando também, então o senhor vai trazer essa luz no que eles já estão aqui. Tá ok. Então, a primeira coisa, né? O primeiro evangelho está em João 20, de 1 a 9. Né? João 20, de 1 a 9 é o primeiro evangelho, né? João 20, de 1 a 9. Ok, então anotem aí, João 20, de 1 a 9. Qual é o evangelho desse primeiro domingo? Bom, nós entendemos que é o evangelho de Maria Madalena. Eu queria, nesses domingos, que vocês entendessem duas coisas, né? Que vocês colocassem, antes de fazer as anotações, anotem primeiramente uma coisa. A reflexão que eu vou fazer desses evangelhos é apresentando as síndromes de fé dos personagens bíblicos desse período pascal e os antídotos que o ressuscitado oferece para sanar, né, a incredulidade e a falta de fé desses seus discípulos e discípulas. Então, eu vou tratar um pouco das síndromes, vou depois tratar um pouco dos antídotos, né, dos antídotos ressuscitados. Bom, logo a princípio, né, eu queria falar de Maria Madalena, que é o primeiro domingo, então anota aí já, desde já, o primeiro domingo, domingo de Maria Madalena. Então, eu costumo, o padre Fábio de Mello tem um livro chamado Discípulo da Madrugada, né? E é verdade de que o texto bíblico, né, põe Maria Madalena, que eu não tiro aqui os méritos de que se tratava de uma discípula fiel de Jesus, de que era uma mulher imbuída de muita fé. No entanto, o Evangelho fala que bem de madrugada,
Né? Claro, de que eu acredito de que Maria Madalena não tenha dormido, né? Porque ela presenciou, afinal de contas, a hora da morte. Ela presenciou, seja os momentos mais importantes de Jesus, seja o momento da sua crucificação. Maria Madalena, com certeza, é essa discípula próxima, né, de Jesus, é a primeira coisa. O Evangelho fala de que ela vai ao túmulo bem de madrugada. Uma coisa, gente, pela própria narrativa evangélica, Maria Madalena não vai ao túmulo de madrugada para encontrar Jesus ressuscitado, né? Bom, o que é que Maria Madalena vai fazer bem de madrugada, né? Ela não se contém da dor que está sentindo e quer ficar próxima ao túmulo, né? Afinal de contas, o amado da vida dela morreu. Né? Maria Madalena não vai na expectativa de encontrar Cristo ressuscitado. O Evangelho, mais na frente, vai colocar, né, uma exclamação de Maria Madalena que vai dizer: tiraram o meu Senhor do túmulo. Então, prestemos atenção numa coisa. Maria Madalena acompanhava Jesus. Segundo ponto, ela tinha escutado do próprio Jesus aquilo que os textos evangélicos colocam como os 3 anúncios da paixão. Né? Por 3 vezes Jesus anuncia que vai morrer e que vai ressuscitar. No entanto, o que é que acontece? Né? Maria Madalena parece que esquece dessa palavra. Vai bem de madrugada, ainda estava escuro e não poderia estar um tempo de uma outra forma. Você sabe que esse madrugada ainda não é dia ainda, é noite, é escuridão. E eu acredito que a madrugada que o texto bíblico cita, o clima, né, o tempo ainda escuro, ela descreve, né, o interior de Maria Madalena, descreve a vida de Maria Madalena. Né? Ou seja, de certa forma, a observação bíblica da madrugada e do escuro reflete, né, os sentimentos de Maria Madalena, né, que sai de sua casa e vai, né, passando nas ruas de Jerusalém ao encontro, né, do túmulo de Jesus. Então, uma das coisas que acontece é que ela sai, né, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Maria Madalena, ela testifica de que a pedra tinha sido rolada do túmulo, né, sai, né, não fala nada, o evangelista diz que ela olha, né, vai ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo. E o que é o anúncio de Maria Madalena? É claro, gente, que o meu e o seu anúncio sempre será desvirtuado da vontade de Deus quando a gente assumir na nossa vida madrugadas e escuros. Né? Ou seja, de uma mulher da madrugada, de uma mulher que não se encontra no dia, né? Ou seja, o que é que pode sair de anúncio? Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Essa é, portanto, a fé que Maria Madalena põe, né, naquele sepulcro. O que é que Maria Madalena diz? Bom, ela escutou de Jesus o fato de que ele iria sofrer, morrer e ressuscitar por 3 vezes. Mas o fato de que tiraram o corpo do Senhor, quem foi que disse isso a Maria Madalena? Então, qual é a grave síndrome que nós encontramos em Maria Madalena nesse evangelho? A síndrome do pessimismo, né? Do pensar o pior. É como a gente está lavando uma louça, um prato cai no chão, a primeira coisa que vem na nossa mente é dizer, quebrou, né? Esse é o impacto, portanto, que a gente, né, imagina, né, bati no carro, e aí, está funcionando, né? Ou seja, como é que está? Foi uma batida leve, a gente já pensa. Maria Madalena cria um impacto, e o impacto faz com que aquela reação ela se projete, né, naquilo que se projetou. Tiraram o corpo do meu Senhor. Então, Maria Madalena é vítima, portanto, de um pessimismo na sua fé, né, que pode estar cometendo alguém que esteja agora nos escutando, né, de pensar no pior, de não permitir, né, de permitir que Deus nos surpreenda, gente. Ultimamente eu estou rezando muito com isso, né? Ultimamente eu tô rezando muito com essa capacidade de Deus nos surpreender. Né? Deus nos surpreende. Né? Maria Madalena não é capaz de entender o cenário do qual Deus montou para surpreendê-la. Imagine que Jesus, né, a palavra de Deus diz em um determinado momento, né, que se eu me calar, as pedras falarão. Né? E na ressurreição acontece isso visivelmente. Né? A pedra fala, ela pula. Né, na verdade, a pedra fala de que Cristo ressuscitou. Né? O silêncio, portanto, de Cristo faz com que as pedras falem. Né? E aquela pedra falava de ressurreição, enquanto Maria Madalena, projetada num pessimismo pessoal, quer acreditar de que o que tem acontecido tenha sido um roubo.
um roubo do qual ninguém sabe quem foi que colocou isso no juízo dela. Mas ela prefere, portanto, acreditar nessa situação. Então, nesse primeiro domingo, né, diz que Pedro sai, né, o outro discípulo também, averigua, né, o túmulo está como descrito, entraram no túmulo, ele e o outro discípulo, eles não tinham compreendido ainda a escritura, o texto bíblico desse primeiro domingo fala disso, né? Não tinha compreendido a escritura, né? Que falava que ele deveria ressuscitar. É verdade que em outros domingos, como o primeiro, que é a Páscoa Maior, né? A gente, até mesmo, né, e o diácono Eduardo, que também é tão envolvido na liturgia, como também a bonita liturgia que é sempre celebrada na comunidade em adoração, nós entendemos que o próprio texto bíblico, quando vai colocar, não é, as orações, por exemplo, dentro das oitavas de Páscoa, nunca a gente chama essa é a noite, não é, da ressurreição, ou este é o tempo, não é, da ressurreição. Mesmo que nós estejamos celebrando de noite, a liturgia prescreve de que aquilo que precisamos ressaltar é dia, né? Este é o dia da ressurreição. Dia esse que Maria Madalena não foi capaz de acolher, acolheu a madrugada, acolheu, não é, o aspecto escuro que a madrugada carrega para dentro de si e pensa no pior. Né? Ou seja, é uma mulher que precisa permitir que seja dia. Né? Para que a gente transforme o olhar de Maria Madalena, para que eu transforme o meu olhar, é preciso primeiro sermos absorvidos pelo dia da ressurreição. Né? O dia da ressurreição. Em outras palavras, né, ainda sobre esse primeiro domingo, é importante, um outro detalhe, é que o texto bíblico fala de que, num outro momento, de que Maria Madalena sai do túmulo, né, encontra um jardineiro, né, e não consegue enxergar que é o ressuscitado, porque ela estava chorando. A palavra de Deus diz que Maria Madalena chorava e olhava para o homem que estava em pé, achando que era o jardineiro, perguntou a ele, isso mais uma vez para testificar, de que a intenção de Maria Madalena era acreditar que o que tinha acontecido era um roubo. Então, pergunta para aquele homem que achava que era o jardineiro, onde colocaram o corpo do Senhor. E nesse tempo da Páscoa, gente, sobretudo dentro desse mês mariano, é preciso que permitir, muito embora que chorar faça bem, é preciso permitir que Deus enxugue nossas lágrimas. Eu tenho certeza, eu já fiz a experiência, e eu tenho certeza que você também já fez a experiência de chorar, e quando as lágrimas estão nos olhos, é verdade que sentimos uma dificuldade de ver. Maria Madalena não só tinha a madrugada dentro de si, mas tinha a falta de nitidez nos olhos, porque estavam carregados de lágrimas. Se nós não permitimos que o dia aconteça, se nós não permitimos, né, que as lágrimas sejam enxugadas, teremos sempre dificuldades de perceber as surpresas de Deus e o ressuscitado que vem para nos comunicar uma boa notícia quando a gente quer acreditar no pior. Não é? É Jesus querendo nos dar uma boa notícia e a gente olha para aquela mesma realidade com outros olhos, né? Ter os olhos de Deus. Um dos dons do Espírito Santo é a ciência, né? E a ciência é carregada dessa capacidade, né, de olhar com os olhos de Deus. Né? Mas como olhar com os olhos de Deus se os nossos olhos estão cheios das lágrimas humanas de quem chora uma perda que não existe, né? De quem chora, portanto, uma dor, não é, que não existe. Né? Uma dor que desnecessária, eu colocaria assim. É uma tristeza desnecessária, uma dor desnecessária que Maria Madalena está chorando e contendo tanta água nos olhos, não consegue enxergar Jesus. Jesus, portanto, que não nos abandona em nenhum momento, apela para um outro sentido, que é o do ouvido. Quando Jesus diz Maria, ela se surpreende, né? Ela olha, né, e reconhece que é Jesus. Né? Jesus apela, né, para a sensibilidade, para o coração, Jesus apela para os olhos, depois Jesus apela para o ouvido. E eu acredito que se ela não tivesse escutado, Jesus apelaria, porque o amor de Jesus é sempre infinito. Né? É sempre infinito. Então, esse é o antídoto, portanto, né, da divina misericórdia. Né? Esse, portanto, é o antídoto do ressuscitado. Né? É diante dos meus pessimismos, e Jesus sabe que nossos pessimismos, que os nossos pessimismos, é sempre humano. Né? Jesus entende essa humanidade nossa de querer pensar no pior.
mas ele insiste em que enxerguemos aquilo que, portanto, ele veio nos trazer. Então, de forma sucinta, objetiva, sem querer me prolongar muito, né, porque ainda temos agora mais 5 domingos da Páscoa. Esse, portanto, é o ponto-chave, né, que eu queria descrever. Né? A síndrome de Maria Madalena, esse pessimismo, né, na nossa oração, rezar nesses últimos dias ainda do tempo da Páscoa. Então, você que é irmão de comunidade do outro irmão de comunidade, nós podemos ainda hoje nos saudar dizendo Feliz Páscoa, né? A Páscoa não é uma festa de um calendário civil que está ali projetado num domingo, como foi o dia 12, e que acabou. Ou seja, a Páscoa se estende até Pentecostes. Na homilia de Pentecostes eu já posso começar dizendo Feliz Páscoa a todos, né? Porque é um tempo de Páscoa que estamos vivenciando. Então, abandonar a síndrome, o pessimismo de Maria Madalena é permitir que o dia que aquela pedra rolada veio comunicar seja acolhido, é permitir que as mãos, né, do crucificado, agora ressuscitadas, enxugue as nossas lágrimas. Né? E Maria Madalena se liberta. Você perceba que quando ela permite que a voz de Jesus volte ao seu coração, não mais a voz da dor, não mais a voz, né, do sofrimento, mas quando ela permite que pelo ouvido entre, e Paulo, o apóstolo, diz que a fé vem pelo ouvido, né, pelo ouvido que se crê. Então, quando ela permite que a voz do ressuscitado ecoe dentro da alma dela, então acontece o dia, acontece das lágrimas serem enxugadas, e acontece um outro tipo de anúncio que sai da boca de Maria Madalena. O primeiro, de madrugada e de escuro, era tirar o corpo do meu Senhor. E a gente sabe que quando Jesus fala com Maria Madalena, que enxuga suas lágrimas, que devolve a ela o dia, o testemunho de Maria Madalena é voltar para os discípulos e dizer o quê? Eu vi o Senhor. Muda completamente, né? Muda completamente a história. Né? O testemunho de Maria Madalena será agora, eu vi o Senhor. Né? É sensacional, né? Essa manifestação de Maria Madalena. Muito bem. Esse é o primeiro domingo da Páscoa, né? Veja, gente, que catequese, né? Que a gente não pode deixar, né? Mesmo que a gente lendo a palavra de Deus, a gente não esteja entendendo nada, como, né? A gente precisa pedir muito o Espírito Santo de Deus, né? Ler muito os padres da igreja. Os padres da igreja são fantásticos, né? São fantásticos. Eu, antes de passar para o segundo domingo, Diácono Eduardo, eu queria somente dar um exemplo dos padres apologéticos, padres da igreja no início. E eu até acredito que eu já tenho até falado na pregação, né, a respeito da ressurreição de Jesus, né, o porquê dos lençóis dobrados ali. É fantástico como um padre da igreja, absolvido da cultura, né, da época do século I, em que ele via, né, que o patrão que era servido, né, pelos seus escravos, quando ele estava em pleno tomando, portanto, o seu almoço, tomando, portanto, a sua janta, né, é verdade de que um lenço, na verdade, estava sobre a mesa para que ele enxugasse os seus dedos, ou seja, naquele momento de tomar os alimentos. E é verdade que o padre da igreja, tendo observado de que quando o Senhor se levantava da mesa e jogava, né, assim, de forma muito esporádica, aquele lenço, né, sobre a mesa, o escravo entendia de que ele não iria mais voltar. Essa era a ideia, né? Jogava o lenço, não iria mais voltar. Depois, se ele tivesse de se levantar na mesa para resolver alguma coisa e voltar, o escravo observava se o lenço deixado sobre a mesa estava dobrado. Era um sinal, né, de que ele voltaria, tendo em vista de que o contato com senhores escravos era mínimo. Então esses gestos, esses sinais comunicavam bastante o que se ia proceder quando um senhor se levantava. Se tivesse jogado, ele terminou sua ceia. Se tivesse, portanto, dobrado, ele voltaria. E é interessante que um padre da igreja, ao observar que no sepulcro os lençóis de Cristo estão dobrados num lugar à parte, ele diz, Jesus não se levantou e foi embora. Aqueles lençóis dobrados significa de que o Senhor voltará. Né? E Maria Madalena é a primeira testemunha de que essa volta aconteceu de forma agora gloriosa, ressuscitada. Né? Então, é fantástico essa colocação. Eu gosto muito dessa colocação, né, que os padres da igreja colocam. Ok, então o segundo domingo... Só entrar, pode entrar no segundo domingo, só um dado que o senhor vai gostar para colocar nas suas coisas aí. Certo. Israel, no período da Páscoa, só amanhece, o sol só começa a raiar, como aqui, 4h30 da manhã,
depois de 6h30. Certo. Então, até 6h30 é noite, noite, noite. Às 6h30 começa a ficar vermelho. Também aí, quando dá 7, já está pleno dia. Olha, é um dado de que a gente precisa estar imbuído desses textos, não é? Porque são Exato. detalhes bastante significativos, né, para a gente. Aí vem o diácono, agora o segundo domingo da Páscoa, que nós intitulamos o domingo chamado Domingo de São Tomé. Mas antes de tocar no Domingo de São Tomé, eu quando lia esse texto, diácono, e fazia a homilia, eu era muito provocado a fazer uma leitura dos nossos tempos nesse evangelho. Porque o evangelho começa assim. Ao anoitecer daquele dia, ou seja, mais uma vez, o tempo, o clima é de noite, né? Aquilo que depois penetra dentro daquela comunidade é um clima de escuridão, de recolhimento. O primeiro da semana, estando fechada as portas fechadas, e estavam fechadas por medo. Ou seja, o medo fazia com que as portas estivessem fechadas. Mas mesmo que fosse noite, mesmo que as portas estivessem fechadas, e o motivo fosse medo, nada impossibilita que o ressuscitado entre para dizer: a paz esteja convosco. Eu começava a homilia dizendo: são os nossos tempos, porque nossas portas hoje estão fechadas porque estamos vivendo uma parte da história de noite, de recolhimento. Como se manhã, tarde e noite fosse tudo noite, porque ninguém vê ninguém no meio da rua. É como se de verdade estivessem todos dormindo dentro da sua casa. E quando chegamos nas casas, vemos que as portas estão fechadas, né? E o motivo é o mesmo, é o medo, um medo que a gente pode qualificar, que prudente, porque ninguém quer pegar um vírus como esse, ser vítima de uma situação como essa. Mas mesmo que as nossas portas estejam fechadas, mesmo que estejamos recolhidos, como estavam as primeiras comunidades, mesmo que nossas portas estejam fechadas e o motivo seja o medo, nada impede que hoje, por meio das redes sociais, o ressuscitado se coloque dentro dessa igreja doméstica e diga: a paz esteja convosco. Por isso que não há motivo para ver as portas da minha casa fechadas, né, um recolhimento de quarentena que estamos fazendo e permitir que depois uma depressão, um espírito de suicídio, ou aquilo que estejamos sentindo, venha, portanto, a nos provocar como se estivéssemos sozinhos. Jesus é capaz de passar as portas fechadas da nossa casa. Jesus é capaz de atravessar essa quarentena e se colocar no meio. Veja que bonito, porque é essa centralidade que precisa dar ao ressuscitado, né? Jesus há um corpo, portanto, né, que não é um espírito, não é um fantasma, porque ele, daqui a pouquinho nós iremos ver no Evangelho, ele dá suas chagas para serem tocadas, mas também não é um corpo no todo material, porque é capaz de passar portas e paredes, né? Então é um corpo do qual a teologia chama corpo glorioso, né? Um corpo glorioso que nós só teremos ciência no dia em que o Senhor também nos premiar com essa dádiva. Mas o que nós sabemos é de que esse ressuscitado se põe naquele contexto de recolhimento, vamos dizer, de quarentena, por medo deles, dos judeus nossos, né, devido a uma situação, né, de saúde. Jesus se põe e diz: pôs-se ao meio. Eu estava hoje refletindo, falava para o seminarista, eu dizia: nós tínhamos sempre presente nas nossas assembleias a dificuldade de entender que a pastoral da família era sempre uma pastoral meio aqui como falida. E nós hoje percebemos, eu não sei na comunidade como é que enxerga essa situação, mas eu tenho percebido que a pastoral da família tem feito um belíssimo trabalho nesses tempos por meio das redes sociais, porque tem unido as famílias, né? Eu criava as dinâmicas, né, na Semana Santa, no Tríduo Pascal, de que o lava-pés fosse feito dentro de casa, pessoas intrigadas, pessoas que não se viam, uma lavando os pés das outras, o beijo da cruz na sexta-feira, que fosse tomada uma cruz dentro de casa, que se beijasse, uma candela que fosse acesa e colocasse, né, na porta de casa ou na janela do apartamento, né, e depois essa vela fosse levada à mesa, onde a ceia pascal fosse comida pelas familiares. Então, a pastoral da família, de certa forma, nós percebemos de que o medo não adoeceu a fé, né? Pelo contrário, Jesus encontrou um meio de se pôr no meio, hoje, de nossas casas e de nossa vida, a nos dizer: a paz esteja convosco. É importante, até que cheguemos em São Tomé, de que esse apelo de Jesus que diz: a paz esteja convosco, acontece no segundo domingo da Páscoa por 3 vezes. Uma observação.
A paz que Jesus quer comunicar nesse evangelho não é aquela paz branca que nós levantamos a nossa bandeira para dizer ao adversário que vamos nos aliar a ele, ou que ele não nos faça um mal. A paz, portanto, não significa, portanto, amorfa, ou seja, um espírito de desmaio, de que Deus agora fará as coisas e que nós não temos nada o que fazer mais. Então vamos viver da paz, né? Uma paz assim, um tanto fictícia, né? Para dizer. A paz que o ressuscitado comunica leva-nos a uma outra atitude. No nosso recolhimento, nas portas fechadas e nos nossos medos. Essas são as síndromes. A paz que o ressuscitado comunica, o que significa essa paz, padre? A paz significa a serenidade frente à guerra. Né? Essa é a paz que o ressuscitado vem comunicar. É de que nós estamos num período de guerra, mas estamos serenos. Então não perdemos a paz. E o ressuscitado, entendendo que toda a comunidade está envolvida, né, de medos, de fechamentos, de noites, né? Então percebe de que o que aquela comunidade precisa do ressuscitado é um antídoto que se chama serenidade frente àquele contexto difícil que Jesus sabe que aquela comunidade está passando, né? Sabe que está passando porque a fé dos discípulos ainda é muito fraca, né? Sabe que está passando porque comprova de que essa comunidade fechada não é, se encontra assim por medo. Mas encontramos um ressuscitado que vai ao encontro dessa comunidade. São em 10. Perceba, é um grupo um tanto fragmentado. Judas, portanto, ganha o seu destino. Tomé não está ali, não é? Tomé não se encontra naquele momento ali, não é? E 10 testemunhas da ressurreição. O interessante é que o ressuscitado depois desaparece. A comunidade, portanto, fica como que extasiada, né? Sobre aquela aparição. Porque Jesus comunica a paz, né? Jesus, portanto, olha para aqueles 10 e fala qual é a missão da igreja, né? E por isso que fala da paz, fala do recebimento do Espírito Santo e fala do perdão dos pecados. Essa é a missão da igreja, né? Essa mulher, a igreja, né, serena frente às guerras que o passa neste grande período da história enquanto igreja peregrina, é essa mulher cheia do Espírito Santo, não é? É a mãe mestra, e é aquela, portanto, que sana, não é, e cura as feridas do nosso coração mediante o sacramento da misericórdia. Então, Jesus conversa com esses 10 e conversa sobre esses elementos. Tomé não está, Tomé volta. E é interessante, gente, porque Tomé, claro que se uma pessoa me contasse uma conversa, eu poderia até duvidar, porque afinal é essa pessoa. Mas se tratando de 10 pessoas que testificam, que comprovam de que o que eles viram foram ressuscitados e não acreditar nessa comunidade, é dizer que a síndrome de Tomé não é uma síndrome somente da falta de fé com o ressuscitado. A síndrome de Tomé possa ser que seja a minha e a sua síndrome da falta de fé na comunidade. Né? Eu estou falando hoje para a comunidade em adoração, e quantas vezes não faltou fé, né? Na comunidade, nas suas lideranças, né? Nos fundadores, no cofundador, em toda a sua estrutura. Né? É verdade que por tantas e quantas vezes as experiências de Deus têm sido as mais belas, e sempre a gente percebe pessoas que decidiram em continuar na noite, em continuar na incredulidade. Então, não é somente uma ferida, não é, que vai estar ali no coração, não é somente uma ferida que vai estar ali presente na nossa relação com Deus, é na nossa relação com os nossos irmãos. Adoecemos. A minha falta de fé em Deus adoece a minha relação com os irmãos. Eu fico imaginando, sabe, gente, que até que Jesus tenha aparecido de novo, porque uma outra observação, Jesus não quer deixar ninguém de fora. É por isso que depois de 8 dias, ou seja, o primeiro dia da semana, o ressuscitado volta a aparecer porque Tomé se encontra ali. Né? Tomé se encontra ali. Jesus não quer deixar ninguém de fora. Então, é importante que a gente coloque essa situação, né, de que eu fico imaginando durante uma semana aqueles discípulos, os 10, passando por mentirosos, ao olhar para Tomé e ficarem perplexos do porquê ele não acreditava neles. Às vezes, possa ser que a experiência nossa na nossa casa seja parecida com essa, das experiências que a comunidade em adoração já me propôs,
A gente fica olhando para as pessoas da nossa casa e fica dizendo, por que essa verdade para mim é tão clara e para as pessoas da minha casa essa verdade não é nítida? O porquê a comunidade em adoração, essa minha experiência de Jesus, ela é tão profunda e as pessoas da minha casa não conseguem enxergar essa profundidade? Veja, o que aconteceu naquela comunidade foi um espaço de 8 dias. Na sua casa possa ser que já tenha um espaço de 1 mês, de até anos, de pessoas, né, que estão aí ainda nessa situação de incredulidade, né? Mas uma coisa o ressuscitado põe no coração daqueles discípulos, um remédio. Deus não desiste de ninguém. Né? Deus não desiste de ninguém. Jesus acredita, não é, até o fim em cada um de nós, né? Acredita. E o interessante é que depois de 8 dias o ressuscitado aparece, não é? Tomé olha, não é, para o ressuscitado, que aparecendo, mais uma vez, estando fechadas as portas, o evangelho na segunda vez não diz que era por medo, não é? Parece que a palavra, as coisas vão gradativamente desaparecendo, ou seja, era noite, né? Estavam fechadas as portas e o medo. Na segunda aparição já não tinha mais medo, né? Possivelmente as portas estavam fechadas, mas gradativamente o ressuscitado vai curando essa comunidade. E Tomé, né, agregado àquela comunidade depois de 1 semana da primeira aparição, olha para o ressuscitado e fica extasiado, em êxtase. Né? Acho que a palavra é essa, né? Em êxtase. A questão que nós colocamos aqui é que Jesus oferece as chagas. É verdade que como dizem, muitas pinturas e muitas gravuras, o que é que acontece, né? Em muitas gravuras há o Tomé que coloca o dedo na chaga de Jesus. Bom, o texto bíblico, se depois alguém que tem uma mentalidade mais, né, avante, queira colocar Tomé averiguando, né? Na verdade, Tomé não averigua. Né? O texto bíblico não fala que Tomé obedeceu ao ressuscitado pondo seus dedos. Né? Fala de que, ao convite do ressuscitado, a fé de Tomé desperta. A ação de Tomé, e essa ação o Evangelho, né, ela clarifica, torna clara, é a ação de quem olha para Jesus e professa a fé. Meu Senhor e meu Deus. Né? Essa é a ação de Tomé. Né? A ação de Tomé é olhar para o ressuscitado e dizer, meu Senhor e meu Deus. Né? No final, o texto bíblico diz que Jesus realizou outros sinais diante dos discípulos, né, que não podem ser escritos nesse livro, mas os que estão são suficientes. Então, esse é o segundo domingo, né? O domingo de uma comunidade fechada, medrosa, né, tomada de noite. O ressuscitado, ele derruba esses muros, né, de separação, de noite, de medo, põe-se ao meio, e é esse o exercício que precisamos fazer nessa segunda semana pascal, é fazer o exercício de dizer, assuma, Senhor, o centro da nossa vida. E ali, Senhor, comunique essa paz da qual eu e você precisamos para estarmos serenos frente a essa guerra. Concede-nos, Senhor, fé em Ti e fé nos irmãos, né, no testemunho dos irmãos. Né, e no aparecer do ressuscitado, né, Tomé olha para ele e professa, né, muito bonito, porque depois, não é uma prescrição litúrgica, mas a piedade popular, de certa forma, quando nós padres estamos fazendo o momento da consagração eucarística, o momento, né, da transubstanciação propriamente dita, ao elevar a Eucaristia, é verdade que a gente encontra o balbuciar das pessoas que olham para a Eucaristia e diz, meu Senhor e meu Deus. Né? Ou seja, não é necessário a gente fala, olha para a Eucaristia, fala, meu Senhor e meu Deus, antes da Eucaristia chegar em nossas mãos, em nossa boca e nosso coração. Acredito que a experiência de Tomé tenha sido essa, né? De ver a Eucaristia e não fazermos, portanto, testes científicos, né, ou comprovações para saber se na Eucaristia há ou não há Jesus. Né? Assumir a fé de Tomé é olhar para o ressuscitado, entender que é ele e manifestar essa fé. Né? Então, temos aí a síndrome de Maria Madalena, temos agora a síndrome e os antídotos, né, que o ressuscitado oferece, né, para a incredulidade de Tomé, ou seja, a paz, o espírito e o perdão, são os 3 antídotos, né? A paz, o espírito e o perdão. Eu vou pedir ao senhor agora que a gente vai encerrar essa, que só falta 10 minutos. Certo? Aí a gente começa a outra porque a gente fica à vontade para terminar os outros. Né? Porque senão okay. a gente pode parar no meio do seu raciocínio, aí fica ruim, né? Para a gente
acompanhar. Então, irmãos, Ok. eu vou estar encerrando e abrindo outro em seguida já. Só entrar de volta que o padre vai estar entrando conosco de novo para continuar essa aula linda, maravilhosa que estamos bebendo aqui na fonte.